tema da nossa live de hoje, para a gente ser bem breve aqui, não atrapalhar o almoço de vocês, é começando um RH do zero. A primeira coisa que eu queria saber de você que está aí me ouvindo, assistindo, né? Você já teve essa experiência em algum momento? Essa oportunidade de iniciar um RH do zero? Como é que foi? Se você já teve, já deixa aqui teu comentário que eu quero saber um pouquinho como foi a sua experiência. Das pessoas que eu tenho conversado, dos meus colegas, né, de caminhada, o que eu sempre escuto que pode tanto ser uma oportunidade incrível, aquele momento em que eu vou colocar em prática tudo que eu estudei, tudo que eu vi nos livros, tudo aquilo que eu sonhei, que eu vejo que deve ser o jeito certo de se fazer um RH. E também tem aquela sensação de estar solitário, de ser até desolador. Por que isso causa tanta angústia para nós? Não sei se é o teu caso, você se sentiu assim também? Porque quando a gente está falando de estruturar um RH, nós não podemos esquecer que esse setor é um setor que demanda todos os outros. Porque está envolvido o fato de nós estarmos gerenciando pessoas. E quando a gente entende que as pessoas fazem as coisas acontecerem, gente, isso é de uma responsabilidade enorme. Porque quando a gente fala de empresa, antigamente a gente falava muito de resultado, de processos, porque as pessoas estavam muito condicionadas a só continuar as coisas que já existiam, mas hoje não. Hoje as pessoas são o centro das decisões, elas participam, elas querem entender o processo, elas querem também opinar. Então, quando a gente fala de RH hoje em dia, a gente está falando de uma responsabilidade incrível. A Alessandra está dizendo aqui, né, que foi extremamente desafiador, que os diretores da empresa não tinham ideia do que esperar do RH. Me senti perdida para encontrar esse caminho. Isso a gente vai falar daqui a pouquinho, Alessandra, do como é difícil realmente que a direção, que os gestores entendam qual que é o papel do RH. E a gente às vezes acha que está muito claro para todo mundo. E às vezes nem nós profissionais temos dimensão real de tudo que nós podemos oferecer dentro desse setor. Muito bem. Então, se você tá aí nessa situação, a Yara está. Legal, Yara, seja bem-vinda. Espero que essa live possa ajudar aí nesses primeiros caminhos que você tá tendo. Então, quando a gente está falando de começar um RH do zero, existem essas situações. E o papel do gestor, como a Alessandra trouxe ali, é fundamental. Porque se a empresa ela já tem uma consciência do que esperar desse setor, você vai ter um solo um pouquinho mais fértil. Quando eu falo um pouquinho, eu estou falando do quê? De ter já uma noção, mas não vai ser tão simples assim só porque o gestor já compreende, porque tem muito trabalho pela frente. Agora, se a gestão ainda acha que o teu setor é um setor pequeno, simples, fácil, né? E eu escuto isso muito de alguns gestores. RH é fácil. Só tem demanda lá no começo do mês, que é apuração de folha, né? Assinar o olerite, depois, tranquilo. Se o teu gestor, se a gestão da empresa onde você atua ainda entende dessa maneira, você tem um desafio maior, porque antes de fazer tudo que tem para ser feito, ainda vai ser necessário fazer o que eu chamo de elevar nível de consciência. E aí entra o que a Alessandra trouxe aqui no comentário dela. Esse erro que a gente pode acabar cometendo achando que quando a gente entra na empresa, as pessoas já sabem o que nós vamos realizar lá. E elas não sabem. É nosso papel, inclusive, fazer esse movimento, explicar para elas aonde nós podemos contribuir, como nós podemos contribuir. E isso é o primeiro caminho. Dito isso, para quem está chegando agora, não sei se você já me conhece, mas o meu nome é Lohana e eu estou aqui nesse projeto, né, mostrando um pouquinho do que eu vivi durante 15 anos dentro de diversas empresas, de diversos nichos, de diversos tamanhos e culturas. Por que, Lohana, que você está aqui no horário do almoço, no teu almoço, compartilhando disso com a gente? E aí eu vou te explicar um pouquinho do porquê me fez querer esse projeto nesse momento. Quando eu olho para as empresas, para as que eu atendo, inclusive por todas as empresas pelas quais eu já passei, eu identifico uma necessidade enorme da nossa atuação.
Elas estão carentes de profissionais que ajudem elas a chegar no resultado, porque elas se perderam aí no meio do caminho dessa gestão nova, desse novo comportamento das pessoas, e elas estão carentes, sedentas de alguém que vá lá e ajude elas para alavancar ainda mais os resultados. As empresas estão deixando de crescer porque as pessoas não estão não estão engajadas, não estão performando. Nós, por outro lado, o RH, nós queremos, nos sentimos satisfeitos fazendo isso. E quando a gente vai para ação, não está acontecendo. O que pode estar acontecendo aí nesse cenário que de um lado tem necessidade, do outro tem gente sedenta, querendo ganhar mais, querendo ser reconhecido profissionalmente e não está fluindo, não está dando match, como dizemos hoje em dia. Por quê? E é aí que eu trago a minha bagagem, é aqui que eu quero trazer para você, profissional, tudo que eu já vivi e passei para que você tenha um atalho, para que você não precise quebrar a cara ou percorrer tantos anos como eu percorri para começar a ganhar melhor, para começar a ter um retorno financeiro dentro dessa área. Não precisa, você pode e deve, a partir de agora, já começar a mostrar o seu reconhecimento, o seu valor, entregar para a empresa porque ela está precisando e vai ajudar ela e você também ao mesmo tempo se beneficiar disso. Então é por isso que estamos aqui hoje. Mas como o tempo é dinheiro, vamos lá que eu quero mostrar para vocês então qual o primeiro passo para ter um RH, né? Para a gente estruturar um RH do zero. A primeira coisa que você precisa fazer é alinhar expectativas. Isso mesmo. Existem expectativas que estão aí implícitas nesse processo. De um lado, a expectativa da empresa em relação ao teu trabalho. E aí já te adianto que se a empresa te contratou, é porque ela tem uma dor. E qual que é essa dor? Você vai precisar explorar isso aí. Pode ser porque antes de você houve um RH ineficaz, alguém que não entregou, que precisaria ter entregado. Pode ser que a empresa esteja sofrendo aí por falta de performance, por falta de retenção de talentos. De alguma maneira, ela chegou à conclusão de que ela necessita de uma pessoa lá no RH cuidando das pessoas. Essa é uma expectativa de um lado que vem atrelado a uma dor. Do outro lado, existe a tua expectativa RH. Sim. E aí a nossa expectativa, ela precisa ser muito mapeada. Qual que é a sua quando você assume um RH? Às vezes você tá lá cheio de vontade de fazer acontecer, você quer brilhar, você quer mostrar o quanto você consegue, o quanto você pode, você tem urgência de que as coisas aconteçam rapidamente. E aí, essa é a tua expectativa. Se você não mapear a expectativa da empresa e a sua, corre o risco de você começar a colocar ações baseadas no que você deseja, ou no que a empresa acha que precisa, e não num terceiro cenário a parte dessas expectativas, que é o que a empresa precisa. O que será que a empresa que te contratou, o que a cultura dela permite, qual o momento dela, o time que ela tá e o que é necessário implantar. Eu já vivi isso muito dentro da minha realidade. Às vezes a empresa vem querendo transformar, querendo colocar coisas mirabolantes, fazer processos incríveis, mas o feijão com arroz não está instalado ainda. A gente não tem ainda o básico e adianta daí querer colocar isso de uma forma forçada, processos maiores, se as coisas não acontecem. Um exemplo clássico: quer fazer avaliação de desempenho sem ter o feedback do dia a dia bem organizado, sem a gente ter preparado tanto liderança para dar feedback, quanto colaboradores para receber esse feedback. Se a gente não tem cultura de feedback, como é que vai fazer a avaliação de desempenho? Vai ser uma baita de uma enganação, vai tomar tempo, vai fazer com que as pessoas percam, né, tempo aí, e é aí que a gente começa a perder credibilidade RH. Quando a gente começa a propor soluções que não são eficientes, que tomam tempo da gestão e que tiram o foco do resultado, a gente começa a perder credibilidade. Começa a aparecer aquele setor do oba-oba, que só vem criar coisinha aqui que não é efetiva. Então não é legal fazer isso. Esse alinhamento de expectativas inicial
é importantíssimo. E tão importante quanto você detectar a sua dor, né, a sua expectativa e guardar ela lá do ladinho para não atrapalhar, é também não confundir a dor da empresa. Vamos lá, vou fazer um exercício simples com você. Em algum momento da tua vida, eu imagino que você já teve dificuldade para comunicar alguma coisa que você queria. Eu fui no médico, eu tinha uma dor aqui, mas eu não sabia explicar muito bem aquela dor. Então eu falava assim, nossa, é uma dor que irradia aqui, né? E esse aqui é onde? Aí vai lá o especialista ter que identificar e traduzir o que eu tô querendo dizer para ele. Então nem sempre quando a gente sente uma dor, a gente sabe explicar ela corretamente. E pode ser o caso da empresa onde você está. Às vezes ele está lá gritando, dizendo que a dor dele é X, mas não é aquela dor. E aí, como é que eu faço então, Lohana? Muito bem, observe, escute, vá transitar por esse ambiente. É muito importante que você, enquanto RH, contenha o teu ímpeto primeiro aí de mostrar serviço, de sair fazendo coisas, porque afinal de contas eu fui contratada, então tem que mostrar que eu sei, né? Antes disso, é muito importante você ter a sabedoria de identificar onde você está, de perceber quais são as situações que estão envolvidas nesse local, de ouvir as pessoas antes de sair emitindo diagnóstico, antes de você sair fazendo conclusões precipitadas. Eu chego a ter arrepios quando eu vejo algumas colegas aí que entram em empresa nova, não dá um mês já tá falando, isso aqui não vai mudar. Gente, calma, né? Olha lá, como é que a gente pode, né, diagnosticar, sacramentar já uma empresa que existe, que está performando, que está acontecendo, antes de entender todas as nuances por trás? É muito raso. Então você, enquanto RH, não pode se dar o luxo de fazer esse movimento, de ser raso aí nas tuas colocações. Muito bem. Detectou a dor, então, é necessário também que você ataque ela. Você aí vai colocar a mão na massa. E aqui eu vou fazer um outro parênteses bem importante. Digamos que você é RH, entrou lá, detectou que a dor dessa empresa é a falta de reter talentos. Uma rotatividade alta, as pessoas que estão vindo não estão boas, né? Não são de boa qualidade, não é uma mão de obra de boa qualidade, a performance está caindo. E aí? Né? E aí você, como RH estratégico, que já leu um monte de coisa e tá atualizado, você já começa a pensar assim, essa empresa ela não tem um bom endomarketing. Nós não estamos fazendo um bom endomarketing. Também não temos um bom employer branding, né? A comunidade não tá vendo, não tá percebendo, precisamos fazer ações. Calma, esse é o ponto que você pode errar. É aí que pode colocar tudo abaixo. Eu sei, o que você está dizendo, o que você está pensando está correto. Sim, a empresa precisa pensar em ações que extrapolam isso também. Mas se você não resolver a dor, ninguém vai te ouvir. Imagine você encontrando um morador de rua, uma pessoa que vem te pedir, né, alguma coisa. E aí ele tá com fome, ele te pede comida. E aí você pensa, mas eu não quero entregar sua comida para essa pessoa. Eu acho que ele tem dignidade, ele precisa de muito mais, ele precisa ter acesso a outras coisas. Não vai adiantar você ficar falando para ele de coisas que ele precisa, que ele pode, que ele tem direito na vida, se você não estancar a dor antes, que é a fome que ele está sentindo. Então, se você detectou uma dor dentro da tua empresa, arregaça as mangas aí e mão na massa. Você precisa ajudar a parar essa dor. Se você quer ser ouvido, se você quer ter voz, você precisa antes sanar essa dor. E aí, gente, vale tudo. Se já tem um processo estabelecido antes, tá lá uma divulgação de vagas já pronta, recomeça. Faz uma nova divulgação de vagas. Começa a panfletar, vai pra rua, vai atrás, vai no LinkedIn, dependendo do qual tipo de vaga, e busca entregar os talentos que essa empresa precisa. Paralelo a isso, obviamente, você também pode e deve começar a levantar indicadores. Quantos currículos recebidos, quantas entrevistas feitas,
Quantas pessoas recusaram a nossa proposta de emprego e por que elas recusaram? E um parêntese grande aqui de novo. Não é para fazer isso só quando você quer pleitear coisas novas aí para o teu RH, para tua empresa. Isso é constante. Os indicadores, eles são permanentes. Você, RH, precisa aprender a trabalhar com números. Daqui a um ano, você vai olhar para esses indicadores de hoje, você vai ver a tua evolução, ou você vai ter base para tomar decisões lá na frente. Ah, que períodos a gente tem maior rotatividade, qual é a época mais difícil de atrair talentos, e aí você consegue já prever ações, antecipar acontecimentos. Então o indicador, ele não serve só para você ir lá e brigar agora, ele serve para que você também mostre uma realidade contínua, tá? Então, você vai colocar a mão na massa, vai estancar a dor, vai parar o sangramento lá que a empresa está sentindo naquele momento. Paralelo a isso, você vai levantando indicadores e aí você vai ter voz. Porque as pessoas gostam de quem resolve problema. Se você, RH, não for um resolvedor de problemas, você só é o cara que leva o problema, aí você está na contramão de novo. Você só é mais um problema, mais uma situação. E aí nós precisamos lembrar que quando você está levando para o gestor, você entende as nuances dessa área, você entende a importância de tudo que o RH tem para oferecer. Já o gestor, ele está ocupado com muitas coisas. Ele vai pensar em resultado, ele vai pensar em vendas, ele vai pensar na qualidade, ele vai pensar na logística, ele vai pensar em N fatores. E você está levando mais um para ele, não o único, mais um. Então é muito importante que você faça isso de uma maneira que ele observe a importância de olhar para isso, mas não como uma pessoa histérica lá que você não está vendo esse problema e criando mais um problema para que ele resolva. Então, com os indicadores, a gente consegue fazer isso. E se você estancar uma dor anterior, mais ainda, o caminho fica ainda mais livre. Tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês? Se você tá concordando comigo ou tá discordando de mim também, vai comentando aqui que eu também quero saber a tua opinião sincera, ok? Muito bem. Quando a gente detecta essas dores aí, né, da gestão, quando a gente percebe que a empresa, ela tá precisando de nós e a gente resolve um problema, a gente ganha acesso livre. E aí que é o momento da gente começar a colocar essas outras nuances. A gente começa daí poder falar de outras coisas, né? A gente pode implementar coisas maiores e mais significativas, como o caso que eu acabei de dar aí da rotatividade. Estanquei o sangramento, contratei talentos, melhorei o processo de seleção, vou começando a ter mais vez com o líder para alinhar processos, para conseguir alinhar a vaga, para mostrar a efetividade desse processo. E aí eu vou plantando sementinhas. Aí eu vou poder falar de employer branding, aí sim eu vou poder falar inclusive de outras questões que são necessárias. Ótimo! Quando a gente fala disso, abre-se um leque aí, né? Muitas nuances, muitas situações. Se você tem alguma dúvida, já manda aqui para mim. Mas, além disso, eu quero te contar que eu tô preparando aí um workshop muito legal e totalmente gratuito para que você tenha acesso a ainda mais informações. Porque implantar um RH do zero dá trabalho, tem muita coisa. E eu tô pronta aqui para distribuir tudo que eu conheço dessa área para você também. Então já anota aí, já anota na tua agenda para você se inscrever, né? E manda aqui nos comentários também se você já quer participar. A palavrinha que a gente usa por aqui é decola, porque a gente gosta de decolar, a gente gosta de ir para cima. Então, se você tem interesse no workshop, já manda aqui a palavrinha decola, que a gente vai também te mandar o link para fazer a inscrição. Combinado? A Dani tá falando da importância de seguir esse passo a passo, né? Importantíssimo, Dani. Quando a gente fala do RH, um dos erros que a gente comete, que é gravíssimo, é a gente ficar num discurso desalinhado da prática. E aí eu vejo muito o RH se perder nesse caminho. A gente fala muito disso, né? Nós precisamos ter um local, né? Nós precisamos ter um espaço que seja extremamente saudável, uma cultura, um clima. E eu vou falar para vocês, gente,
Para o gestor, isso soa como o mundo dos ursinhos carinhosos, onde a gente fica pintando um cenário que parece que a gente não entende a realidade. A empresa, ela é vista por lucros, por resultados. E eu e você estamos aqui, inclusive, por causa disso. Eu gosto de ganhar, eu gosto de ser reconhecida financeiramente, eu tenho certeza que você também. Então, quando a gente fica só nesse oba-oba, só no manter as pessoas unidas, e é necessário, mas o jeito que a gente leva é que faz a diferença, a gente cai num erro muito brutal, que é de não ser ouvido de novo. Então, eu te convido a alinhar aí o teu discurso. Quando você vai falar com a empresa, você precisa levar um discurso alinhado com o resultado. Por que é importante ter um clima organizacional bom? Essa conta é bem simples. Porque gente feliz produz melhor, gente saudável produz mais. É simples, né? Mas na hora de levar isso, você precisa levar através de indicadores também. Você também pode se valer desse recurso. Então, quando a gente fala aqui de passo a passo, de método, não existe receita de bolo, mas existe caminho. Existem etapas que, se você seguir, você vai encurtar o teu caminho e você vai ter um atalho mais rápido para chegar no resultado. Então é bem importante a gente saber colocar essas etapas e não ficar só num discurso vazio, num discurso vago, né? A Letícia tá falando que é preciso falar a língua da gestão. Isso mesmo, a gente tem que falar a língua da gestão, né? Assim como a gente tem a habilidade de se colocar no lugar do colaborador e levantar demandas, a gente também tem que saber se colocar no lugar do outro lado. A gente tem que entender por que a gestão pensa como pensa, para a gente conseguir transformar a nossa comunicação numa comunicação bastante eficaz, né? Muito bem, falando então de discursos aqui, né? A comunicação é uma das competências essenciais para que você, RH, faça a implantação de um RH do zero. Como é que anda a tua comunicação? Conversas difíceis. Você sabe ter conversas difíceis? Ou você foge delas? Porque se você, como RH, fugir das conversas difíceis, eu tenho uma notícia para te dar. Vai ser muito difícil de você atingir o resultado que você quer. Vai ser muito difícil, inclusive, de você se posicionar e ter reconhecimento. Então, se eu pudesse falar hoje para você aqui, né, de uma competência que seja fundamental para que você consiga implantar um RH do zero, essa competência é a comunicação. Veja que tudo que a gente falou até agora aqui faz conexão com isso. Começando, inclusive, pela parte em que a gente mostra a que veio. E eu gosto muito de um exercício que eu utilizo, inclusive, com os RHs que já passaram por mim, que foram mentorados por mim, que é fazer um movimento de sensibilização. O que é essa sensibilização? É um momento em que a gente começa pelas lideranças, obviamente. A liderança é sempre nossa aliada RH, tá? Se você não aprendeu a chamar o líder pro teu lado ainda, corre que ainda dá tempo. O líder precisa ser seu aliado. Ele não pode entender você como um algoz, como alguém que não tá do lado dele, tá? Então, puxa as lideranças e nesse momento você vai explicar. Veja, num momento como o nosso cenário atual, onde todo mundo acha que sabe tudo, né? Então, eu leio rapidinho aqui sobre alguma área e eu acho que eu já sei tudo. Não é diferente com o RH. As pessoas acreditam que elas sabem já o que você faz, o que você entrega, e não é verdade. Você precisa se posicionar e mostrar. Ah, Lohana, mas eu tô chegando agora, ainda tenho muita coisa para fazer. Fica tranquilo. Até todo mundo aceitar isso e começar a te buscar para que você implante tudo que você tem a oferecer, vai demorar. Então, o objetivo desse cenário é você, primeiro, ir ganhando autoridade, mostrando qual que é o teu papel e também ir plantando uma sementinha que mostra que o RH não é só burocracia, não é só fechar folha, não é cálculo só de horas, não é dúvida de holerite, é tudo isso sim também. Se você é um RH generalista, você vai ter essas atribuições, mas é muito além disso.
E essa parte estratégica é o que vai fazer você ganhar mais RH. Porque todo o restante, a parte burocrática, ela é facilmente aprendida, né? Então a gente ensina alguém para fazer isso muito rápido. Nós temos aí, inclusive, softwares muito avançados que já fazem esse movimento. Então o que faz o RH ser importante de verdade é ser estratégico. É falar a língua do gestor, é ajudar a empresa e as pessoas a chegarem no resultado. Então, copia tudo isso aqui que eu falei para você, já anota e já vai desenvolvendo essas competências. Se a gente for recapitular aqui, vamos lá, a gente está falando de alinhamento de expectativas, do autoconhecimento, do entendimento que a gente tem que ter da gente. A gente está falando de comunicação, da gente aprender a se comunicar, da gente aprender a dizer para o outro aquilo que somos, o que fazemos, onde somos necessários, né? Que isso denota autoridade, isso mostra reconhecimento, né? Estamos falando de uma visão mais ampla, que vai além do nosso guarda-chuvinha ali das pessoas, que é lembrar que o nosso gestor, ele também se ocupa de processos de qualidade, de logística, de vendas e de todas as outros processos envolvidos. Nós estamos falando aqui de termos inteligência emocional para fazer a gestão de tudo isso e não colocar os pés pelas mãos. Então, essa é uma pincelada do muito que eu quero te mostrar. Você ficou interessado? Tá gostando desse conteúdo? Se eu te contar que tem mais, quarta-feira que vem, agora já, nós temos a nossa próxima live. E na próxima live nós vamos falar de um tema muito importante, que é o diagnóstico organizacional, que linka com o que a gente está falando hoje. Essa etapa inicial aí para começar a colocar a mão na massa. Então, se você gostou desse conteúdo, já avisa o teu amigo, avisa o teu colega que está precisando disso também, chama ele para vir para cá, manda tuas dúvidas, que aí eu já vou trazendo conteúdo baseado no que você precisa. E eu vou te esperar lá na quarta-feira, nesse mesmo horário, 12:30, nós temos um encontro marcado aqui para falar do passo a passo do diagnóstico organizacional. E não esquece, vai no nosso perfil aqui, já clica no link e se inscreve para o nosso workshop que vai acontecer no dia 2 de fevereiro. A Alessandra está lembrando lá que a live é quarta-feira, dia 24, às 12h30. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Tá sendo muito bacana trazer a minha experiência, as minhas expectativas, compartilhar um pouco contigo e ver que você pode pegar tudo isso e colocar em prática. A gente assim vai crescendo demais. Então, eu te espero quarta-feira. Uma ótima semana para todos vocês. Até mais!